Ok, então vamos seguir aqui com a questão de alçamento de figuras planas. Então a ideia agora é representarmos esta circunferência de tal forma que ela fique projetada. O que seria? Essa circunferência daqui, ela encontra-se rebatida no plano de cota zero. Essa circunferência, ela pertence a esse plano P. Esse plano P, ele encontra-se aqui com a sua respectiva projeção, ou seja, representado por sua escala de declividade. Então a ideia é verificarmos essa circunferência com a sua projeção. Bom, para verificarmos isso, vamos utilizar o processo de alçamento, ou seja, transferir a figura que se encontra do plano rebatido para o plano no espaço. Com isso, a gente vai conseguir visualizar a projeção desta circunferência. Bom, para representar esta projeção, então, vamos fazer o seguinte. Vamos rebater lateralmente esse plano P. Então, rebatimento lateral desse plano P. Temos aqui o valor de cota zero. Podemos rebater todo o plano P ou seja, rebater a escala de declividade para o valor de cota zero. Então, marcamos aqui 3 unidades, 3 rebatido em zero, e vamos unir deste ponto daqui até este ponto. Então, toda esta representação daqui significa que trata-se do plano P rebatido ao valor de cota zero. Então, podemos deixar aqui a caracterização do ponto 3, rebatido também ao valor de cota zero. Com isso, vamos conseguir visualizar lateralmente esse plano P. Aqui podemos deixar também a nomenclatura de plano da escala de declividade, uma linha paralela. Bom, então aqui temos P rebatido ao valor de cota zero. Ao rebater lateralmente a escala de declividade, todas as horizontais desse plano vão ficar acumuladas. Todas as horizontais vão ficar representadas por pontos, certo? Então, P rebatido ao valor de cota zero. A ideia é caracterizarmos esta circunferência com a sua respectiva projeção. Então, o que podemos estabelecer? Toda essa circunferência, quando ela encontra-se rebatida, ela vai ficar acumulada ao próprio traço do plano, à própria representação da escala de declividade. Porque imagina-se, todo o plano P rebatido fica lateralmente desta representação inclinada. Então, aqui temos todo o plano visto de uma forma de perfil, com as suas horizontais caracterizadas, acumuladas em uma única linha. E quando rebatemos, elas vão ficar acumuladas na sua projeção. Mas aí vamos conseguir verificar as suas respectivas projeções. Bom, então vamos transferir alguns pontos da circunferência, os pontos principais, para a reta de maior declive projetada. Ao realizarmos essa transferência, realizamos o alçamento. Então, até a reta de maior declive, a partir da reta de maior declive, utilizamos uma circunferência e utilizamos a abertura até esta linha que nos permite a linha do rebatimento. Ou seja, um ponto dessa circunferência rebatida, ela estaria aqui, certo? Estaria nesse ponto. Então, estabelecemos o alçamento, transferimos daqui do plano até o plano no espaço, que estamos visualizando de perfil. Então, a projeção desta circunferência vai ficar nesta linha daqui. E esta linha é uma horizontal, certo? Esta linha daqui é uma horizontal. É uma projeção correspondente. Então, o ponto da circunferência, deste ponto que transferimos, obrigatoriamente vai ficar nesta horizontal. Então, deixamos aqui em vermelho, porque vai se tratar de projeção. Tá? É o mesmo que tivéssemos a projeção desta horizontal e quiséssemos verificar a horizontal rebatida. A horizontal projetada é essa e a horizontal rebatida é esta daqui. Então, um primeiro ponto já temos.
vamos marcar pelo menos 4 pontos para representarmos a geometria desta circunferência quando fica projetada. Então, quando projetamos, vamos ter a caracterização de uma elipse, ou seja, essa circunferência ela vai ter distorções. Então, este ponto que encontra-se em vermelho, tá, corresponde a este quadrante da circunferência. Então, todo esse quadrante daqui, que eu vou marcar um ponto em azul, significa o ponto rebatido este daqui e o ponto projetado vai ser este daqui. É o mesmo ponto, só que com caracterizações distintas. Depois, o centro da circunferência. Da mesma forma, todo esse centro da circunferência, vamos elevar até a reta de maior declive. E a partir da reta de maior declive, utilizamos a ponta seca do compasso, neste ponto, e a abertura até o valor correspondente desta reta paralela às horizontais. Então, aqui estamos alçando também, da mesma forma. Toda essa parte daqui, esses pontos aqui, eles estão sendo alçados, ou seja, o centro da circunferência, juntamente com os quadrantes correspondentes. Ó. Este quadrante e este quadrante daqui. Todos esses 3 pontos vão ter o mesmo valor de cota. Então, vamos alçar esses pontos para a reta de maior declive rebatida. E a partir desta reta de maior declive rebatida, temos a projeção correspondente. Então, quando visualizamos lateralmente, vamos ter a projeção estabelecida. Então, todos esses pontos daqui, como não temos distorções ao longo das horizontais e somente no sentido da reta de maior declividade, transferimos todos estes pontos correspondentes, traçamos uma perpendicular até a horizontal. Então, todos esses pontos aqui, tá, vão ser estes pontos que estão em vermelho. Depois, por fim, podemos transferir este outro ponto. Então, traçamos uma reta deste ponto perpendicular à reta de maior declividade e utilizamos também o compasso, ponta seca do compasso, e vamos estabelecer o alçamento deste ponto até a reta de maior declive rebatida. Quando estabelecemos esse alçamento, vamos verificar a projeção estabelecida. Então, uma perpendicular, temos esta reta daqui, ela corresponde à horizontal projetada. Aqui temos todo esse ponto que estava rebatido, que era este quadrante daqui. Transferimos, alçamos até a reta de maior declive que se encontrava rebatida e projetamos. E ao realizar a projeção, vamos ter este ponto daqui. Então, deste ponto até esta representação. Então, a ideia agora é representarmos a projeção dessa circunferência. Quando projetamos a circunferência, ela vai ficar uma elipse. Então, a elipse vai ser deste ponto até este ponto daqui. Então, representamos essa elipse. Aqui é um quadrante, aqui é o segundo quadrante. E a partir desta representação, temos esta visualização. Então, esta visualização corresponde à visualização da elipse que desejamos caracterizar. Bom, mas como vamos fazer essa elipse? Aqui a gente representou a elipse a partir de 4 pontos. Quanto mais pontos caracterizarmos, melhor vai ser a precisão do traçado. Tá? Vamos pensar o seguinte, como podemos representar esta elipse daqui de uma forma geométrica? Então, temos um processo geométrico que nos permite caracterizar essa elipse. Claro, quanto mais pontos, melhor vai ficar a representação. Então, tudo que se encontra em vermelho corresponde à projeção desta elipse. Então, uma técnica que podemos estabelecer,
tá? Uma técnica que podemos estabelecer é a seguinte. Vamos supor que queremos representar esta elipse. Então, qual o processo que podemos fazer? Vamos ter dois eixos. Vamos ter esse eixo daqui, tá? Um eixo que corresponde... Vou somente deixar esta... caracterizar aqui. Vou somente transferir os eixos. Então, um eixo é desse ponto até este ponto daqui. São os quadrantes. Então, a representação está ok. Somente para representarmos de uma forma que fique, que a gente consiga caracterizar com precisão, uma maior precisão, a questão dos pontos da elipse. Então, o que a gente faz? A gente faz uma circunferência, tá? Que vai passar por dois quadrantes, a partir do centro. Depois que representarmos a circunferência, vamos fazer uma segunda circunferência. Tá? Qual é a ideia? A ideia é representar essa elipse, certo? Então, a gente representa uma circunferência que passa por dois pontos e a outra circunferência também concêntrica que vai passar por dois quadrantes. Então, para obtermos os pontos da elipse, a gente pode fazer um traçado qualquer. Então, a gente pode traçar desse ponto a um ponto qualquer da representação, qualquer ponto. E a partir disso, desse raio, vamos traçar uma reta vertical que passe por este ponto daqui, tá? O ponto de intersecção da reta com a circunferência externa. Depois, um ponto que passe da intersecção da circunferência interna com esse raio. Ou seja, essa intersecção vai nos dar um ponto da elipse. Então, quanto mais retas representarmos com esta caracterização, mais pontos vamos ter. Então, este é um ponto da elipse. Eu quero saber um outro ponto da elipse. Então, vou traçar uma outra reta deste ponto daqui, uma reta qualquer, tá? Qualquer tamanho, qualquer inclinação, pode ser esta inclinação daqui, tá? E a partir desta reta que estabelecemos, com qualquer inclinação, desse ponto de intersecção da circunferência com este raio, baixamos uma reta vertical. Uma reta vertical. E desse raio, o ponto de intersecção desse raio com a circunferência interna, caracterizamos uma reta horizontal. A intersecção da reta vertical com a reta horizontal vai nos dar o ponto da elipse. Então, aqui vamos ter outro ponto da elipse. Então, quanto mais pontos tivermos, a gente consegue elaborar, executar um traçado à mão e termos a representação da elipse. Tá? Claro que não vai ter uma precisão tão grande em função da representação ser à mão livre, mas pelo menos tem uma boa ideia da caracterização desta figura. Então, se deslocarmos aqui, a gente vai observar que a elipse ela vai passar por estes pontos correspondentes, certo? Olha aqui, essa elipse ela vai passar por este ponto daqui, vai passar por este ponto e, consequentemente, pelos seus quadrantes. Então, toda essa parte daqui é um esboço, tá? No sentido de representarmos a questão da elipse.